Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e é chegada a hora de partirmos rumo a Arrakis. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e no box de descrição você encontra o link para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar quadrinhos, mangás, plastiquinhos para guardar sua coleção e ainda com o cupom de desconto aqui do canal você ganha 5% de desconto na hora de fechar sua compra. E hoje, finalmente, é chegado o momento de eu falar da minha ficção científica favorita na vida, que é Duna, do Frank Herbert. E é um livro que ele tem muitas camadas e eu fiz a terceira releitura dele, para vocês terem uma ideia. E é muito engraçado como a cada nova leitura eu vou ganhando uma percepção nova do que está acontecendo, ou mesmo a sensação de tempo que se passa no decorrer desse livrão de 680 páginas. Então, como o filme está vindo logo aí em outubro, eu gostaria de poder fazer uma série bem legal em que eu tô relendo todos os volumes, pelo menos da primeira trilogia de Duna, para trazer para vocês, para dar uma explicação, porque é um livro um pouco mais complicado na primeira leitura por causa dos usos de muitos termos diferentes, e comentando um pouco de por que essa história é tão fascinante, quem são os personagens e tudo mais. Acho que vai servir como uma boa base para quem quer entrar nesse universo maravilhoso de Duna. Bom, então Duna foi escrito e publicado em 1965 e em 1966 foi o ganhador do prêmio Hugo. O Frank, ele escreveu 6 livros, então Duna tem 6 livros ao todo, mais um conto, que foram escritos pelo próprio Frank. Porém, o filho dele, depois do falecimento do Frank, conforme ia achando novos escritos, ele foi construindo novas histórias com o mundo que o pai deixou para ele. Praticamente a herança que o Frank deixou para o filho foi o incrível universo de Duna. Então ele começou a escrever algumas outras histórias, algumas dezenas de livros escritos pelo filho, mas o que é assim eu gostaria de entender Duna. Acho que se você ler o primeiro e o segundo livro, você já tem uma boa noção do que se trata essa história, porque o primeiro e o segundo livro eles contam a história do Paul Atreides, que é o Paul, o protagonista dessa primeira parte de Duna. Duna sendo separado em 2 trilogias, desses 6 livros. Então tem uma trilogia que fecha um arco principal, depois a segunda trilogia ela fecha um outro arco. Tem gente que fala que são 3 duologias, mas enfim, vai de quem tá lendo aí esse entendimento. Essa primeira edição ela tem 680 páginas. Não precisa se assustar, porque de história mesmo, nessa edição da Aleph, dessas 680, apenas 520 são as páginas efetivamente da história de Duna. É um calhamaço, mais de 500 páginas, mas a diagramação é bem tranquila, bem gostosa de ler, e é uma história que você passa por ela muito rápido. Por quê? Porque Duna, ela é uma space opera, assim, ela é um grande sci-fi de espaço em que a gente tem todos os elementos bem característicos de sci-fi. Então, a humanidade ela já está espalhada pelo universo, a gente tem... É um futuro quase que pós uma distopia, porque houve uma grande guerra contra inteligência artificial em algum momento nesse universo, e o Duna se passa muitos anos depois em que todas as máquinas foram abolidas. Então aí entra uma das questões que a gente vai ver bastante, que são o vocabulário que o Frank emprega na obra. Então a gente tem os Mentates, que são pessoas que são treinadas desde a infância para substituir esses computadores. Então eles são pessoas com uma extrema consciência e capacidade mental, capazes de promoverem raciocínio rápido, cálculos complexos. Eles substituem efetivamente um computador. E essa questão do vocabulário em Duna e essa ausência de tecnologia em Duna, ela está intrínseca à trama, porque no universo de Duna a gente tem 3 forças principais, que são as Casas Maiores, na qual a família Atreides, que é a família do Paul, faz parte.
a família do imperador, a família Corino, e temos também a guilda, né, que é quem controla as viagens interplanetárias, né, o comércio de uma maneira geral entre planetas é controlado pela guilda. E essas três forças, elas são antagônicas na maior parte do tempo. Então a guilda tem seus próprios interesses, as casas maiores, como eles chamam, têm seus próprios interesses, e obviamente o imperador tem os seus próprios interesses. Então ele é uma história de ficção científica em que os principais elementos que as pessoas pensam já em ficção científica não existem. Nesse primeiro volume, pelo menos, nada com relação a robótica, robôs, supercomputadores, nem nada desse tipo. E a gente tem até mesmo um tom quase de mágico em algumas coisas, porque a gente tem alguns grupos que promovem treinamentos mentais. Então a gente tem os mentats, que são esses que substituem os computadores. A gente tem as Bene Gesserit, que são as mulheres, uma escola feminina em que as mulheres são treinadas para fazer toda o completo controle das suas faculdades mentais, das suas faculdades físicas, de empregar um comando na sua voz. Então, tudo que se refere a controles psicológicos são feitos pelas Bene Gesserit, e elas têm um plano de achar a linhagem humana perfeita, né? Então, já no início, o Paul ele passa por um teste para a Madre Superiora descobrir se o Paul realmente pode ser tratado como um ser humano, porque ele foi treinado como um mentat desde pequeno. Então é meio que separar ele de, ele ainda tem os seus sentimentos humanos, ele não tem, e o Paul ele é nascido de uma relação que não poderia existir. As casas maiores, eles têm concubinas com as Bene Gesserit. A Lady Jessica, a mãe do Paul, é uma dessas mulheres. Mas, por amor, a Lady Jessica, em vez de dar uma filha pro Conde Leto, ela decidiu dar um filho. Então, o Paul, ele nasce de uma atitude da Jessica que não é bem-vinda pela madre, mas é a vida, aconteceu. Ela se rebelou, as Bene Gesserit sabem disso e não tem o que fazer. O que está feito, está feito. E no decorrer dos 6 livros, surgem outros grupos que promovem esse tipo de controle mental, esse tipo de eu trabalho para que todo o meu corpo esteja sob o meu comando, toda a minha psique esteja sob o meu comando. Mas nesse primeiro livro a gente tem realmente as Bene Gesserit como sendo os principais formadores ali, né? Os mentats e as Bene Gesserit. E o livro em si, ele é dividido em 3 partes, né? A gente tem a primeira parte, que é chamada de Duna, a segunda parte, que é chamada de Muad'Dib, e a terceira parte, que é chamada de O Profeta. Nessa primeira parte, a gente tem a mudança da família Atreides para o planeta Arrakis. Porque o que acontece? Como o imperador ele detém o comando sobre essa área povoada, ele determina para qual feudo, né? Eles usam bastante essa questão de um feudo interplanetário. Então o imperador ele é capaz de definir para onde ele vai mandar uma família. E ele decide mandar a família Atreides sair de Caladan, que é onde eles moram, que é onde o livro se inicia, para o planeta Arrakis, o planeta Duna. Só que nesse planeta a gente tem a figura do Vladimir Hanoken, que é uma outra família grande das casas maiores, e ele não está afim de abrir mão do feudo dele. E aí entra uma questão muito presente em Duna, que são as tramas políticas, em que os Atreides, o Conde Leto, a Lady Jessica, até o próprio Paul, eles sabem que eles estão indo para uma armadilha fomentada pelo imperador. O imperador quer que essas duas casas entrem em conflito e o Conde Leto seja destruído. Só que, sabendo disso, o Conde Leto ele tem alguns contraplanos para isso, e um deles é dominar através do povo que está lá. Existe um povo natural de Duna, que são os Fremens, que é um povo do deserto, então não se sabe exatamente o tamanho da sua população, não se sabe exatamente quantas pessoas são, quantos vilarejos eles têm. Em Duna eles conhecem apenas uma parte muito urbana ali, onde tem as principais
porto de chegada e saída das naves, as principais cidades de comando, mas eles não conseguem, em sua totalidade, conhecer o planeta, porque é um planeta... Eu pensei muito em Júpiter, assim, ele tem grandes tempestades, as tempestades são mortíferas, o deserto se estende até onde a vista alcança, não existem muitos oásis, então é uma descoberta dentro do livro o tamanho dessa população Fremen, mas o Conde Leto acredita que existam muito mais Fremens do que eles imaginaram inicialmente. Então, nessa primeira parte, é muito a chegada da família Atreides, as tentativas do Conde Leto de se estabelecer como o verdadeiro soberano daquele lugar, os contragolpes que os Harkonnen eles fazem contra eles, e os Harkonnens, eles são pintados como pessoas odiosas, assim. O Conde Vladimir, ele é uma pessoa que ele só tá se preocupando com lucro, ele não quer desenvolver Duna, ele não liga tanto para Duna assim, o que importa para ele é a melange. Esse é um planeta muito importante por conta dessa especiaria, a especiaria da melange. E aí, com o passar do tempo, começa-se a entender o porquê essa especiaria é tão importante. A guilda basicamente precisa dessa especiaria para continuar fazendo viagens interplanetárias, porque essa especiaria ela meio que desenvolve, nas pessoas propícias, obviamente, àquilo, o dom da presciência. Então você meio que consegue antever o futuro. E com isso é possível fazer as viagens interplanetárias, porque os pilotos que têm essa capacidade ingerem uma grande quantidade de melange e através disso conseguem e descobrindo, né, a rota dentro do hiperespaço que eles precisam fazer para chegar até algum lugar. Então tem toda essa questão de ser um planeta extremamente mortal, ele é mortífero, assim, não existe um lugar seguro em Duna. Existem os Harkonnen que não querem perder o comando desse planeta extremamente lucrativo. E existe o próprio interesse do Imperador em acabar com os Atreides, da guilda em que ela consiga não ter nenhum tipo de crise dentro de Duna para não ter nenhum problema com o abastecimento da melange. E as próprias questões que são até um pouco inferiores a essas questões maiores, que é as Bene Gesserit, que estão em busca da linhagem perfeita, dos cruzamentos perfeitos, para achar o seu profeta, e as Bene Gesserit, elas se espalharam por vários mundos, então elas vão criando lendas em vários locais para poder manipular os cidadãos ali com o decorrer dos anos. Os Fremen são muito afetados por essas lendas, né? Essa lenda de um profeta que viria de uma Bene Gesserit para poder levar eles à liberdade, acabar com o jugo dos Harkonnen, promover com que Duna se transforme num país verdejante, não mais em um deserto. E na segunda parte a gente tem um plot twist em que é óbvio que o Conde Leto ele vai perder, porque o Paul ele precisa ascender ao posto de Conde, né, no lugar do pai. Só que ele é destituído de todos os benefícios da sua família. Ele e a Lady Jessica eles precisam fugir para o deserto para conseguir se salvar em determinado momento. E a partir daí o Paul começa a ter contato com os Fremens. E aí as lendas vão passar a fazer sentido. O papel da Lady Jessica em tudo aquilo vai passar a ser sentido. Então é bem um jogo de gato e rato em que os Harkonnen meio que dão por certo a morte da família Atreides, só que o Paul e a Lady Jessica estão se aliando ao povo que mais odeia os Harkonnen. E só que com isso, com o alto consumo de melange, com o desenvolvimento total da capacidade mentate do Paul, e até mesmo com o treinamento que ele teve das Bene Gesserit, o papel dele como profeta, que ela já imaginava que seria alguém que consegue enxergar tanto a divindade praticamente masculina e feminina e intercambiar entre elas, conversar com elas, o Paul começa a ter o poder da presciência, né? Ele começa a ver caminhos futuros, e aí entra uma das questões principais do primeiro livro, que é o Paul tentar evitar a jihad.
né? Uma guerra santa que seria feita em torno do seu nome, né? Ele precisa dos Fremens, ele precisa da proteção dos Fremens, mas ele precisa evitar que ele se transforme num profeta e que isso leve aos Fremens a uma guerra santa contra o Império e isso traga desgraça para toda a humanidade. Nem preciso dizer que os planos dele vão completamente pelo ralo, e é engraçado que a grande questão em Duna acaba sendo muito se os futuros que o Poe enxerga existem porque eles existem per se, ou existem por causa das ações que ele está tomando para evitar esse futuro. Então, no terceiro livro, O Profeta, a gente tem meio que um fechamento. É a parte mais curta do livro, assim. Arrakis é um personagem, praticamente. Porque no primeiro livro, Duna, no segundo livro, Muad'Dib, a gente tem muita força do deserto ali, né? A força daquela região inóspita. A necessidade de um traje destilador, que são aqueles figurinos em que eles vão tampar a narina, cobre toda a pele deles para evitar a perda de qualquer líquido. E na parte do Profeta, passam-se 2 anos do Poe e da Lady Jessica com os Fremens, e aí a gente tem um desfecho com relação à situação do planeta Arrakis e o que vai acontecer mesmo com as famílias, com a família imperial, o que vai acontecer com as casas maiores, o que vai acontecer com o Barão Harkonnen e qual que vai ser o destino do Poe Muad'Dib. E é muito engraçado porque esse livro, cada começo de capítulo ele tem um trecho em que ele vai ser alguma citação de um livro futuro. Então a gente vai ver o que a princesa Irulan vai escrever sobre o Muad'Dib, a gente vai ver alguns livros Fremen, a gente vai ver diversos outros livros escritos no futuro que dão pistas sobre o que aconteceu efetivamente com aquele planeta, e aí eles meio que dão um tom daquele capítulo que você está lendo. Então você já sabe que Duna é um livro que está sendo escrito, está contando uma história que ocorreu no passado. Por mais que eles tenham muita troca de personagem entre os capítulos, eles vão... O Frank ele é muito hábil porque ele não tem nenhum medo de inserir personagens que vão ficar no livro dele por 200, 300 páginas, às vezes 400, 500, e vão morrer. Estão ali, você sabe que o desfecho deles é morrer em algum momento. Então são bastante personagens, e todos eles com muita profundidade no sentido de motivação, o que eles querem, o que eles esperam, o fluxo de pensamento deles, por que aquela ação está sendo tomada, o plano dentro de um plano, né? O floreio dentro de um floreio, como o Poe costuma dizer. Então ele tem essa questão muito de... Ele parece um grande livro sobre política, sobre planos, sobre organizações sociais se virando contra um império, ao mesmo tempo em que ele é uma ficção científica. A gente vai ver coisas maravilhosas. A própria questão dos trajes destiladores no livro, ou então o modo como os Sietes são formados, né, as habitações dos Fremens, ou como a melange interage com o corpo humano. São vários pontos que ele vai abordando, porque a gente está vendo tudo em um único planeta, né? A gente não sabe como são os outros planetas, ele ainda não desenvolveu esses outros planetas na história de Duna. E acaba sendo que a maior dificuldade para você entrar nesse universo não é a história, porque ela é uma história muito competente de você acompanhar a linha de pensamento dos personagens e ficar muito curioso para entender como o Poe se torna esse profeta dos Fremens, mas sim o início, né? Como tem muito termo novo na história, você vai se deparar com palavras que você não conhece a cada virada de página, praticamente. As primeiras 100, 150 páginas, elas são muito complexas de ler. Você precisa estar indo no glossário, o que tem nessa edição um glossário, então é bem útil nesse sentido, mas é uma história extremamente instigante, assim. Os personagens, eles são muito bons. A minha personagem favorita é a Lady Jessica, assim. Ela claramente está fazendo as coisas que ela está fazendo com um pingo na racionalidade, mas um pingo também movida pelas suas emoções pessoais, pelo Conde Leto, pelo filho Poe, pela filha Alia, que vai nascer futuramente, e é uma personagem fabulosa. A mística por trás de tudo isso, apesar de ser uma ficção científica, ter essa questão da viagem espacial, prever o futuro, tecnologia que nos leva para outros planetas,
existe uma mística por trás, assim. Os personagens, eles até tentam ter um viés de racionalidade nessa história, explicando, isso aconteceu por causa disso, ou essa habilidade do Paul vem por causa disso, mas existe muito uma mística por trás de tudo que permeia esse universo. Então é um livro que é um pouquinho difícil de começar, mas ele te premeia, assim, ele te dá um presente muito grande, que é uma história fabulosa, personagens apaixonantes, e sinceramente vale muito a leitura antes de ver o filme, porque provavelmente o filme não vai cobrir todo o primeiro volume, né? Ele vai cobrir provavelmente ali até o primeiro e segundo livro, a primeira parte, que é essa apresentação da família Atreides num outro planeta, indo para Arrakis e se envolvendo, talvez seja a parte mais reduzida do filme, mas acredito que ele vá ali até antes desse primeiro salto temporal que ocorre aqui no livro de 2 anos do Paul vivendo com os Fremens. Então vai ser tipo metade do livro, né? Mais da metade, porque o final são só 150 páginas, mas mais 2 livros dentro de um, né? Então vai ser a primeira e a segunda parte de Duna transpostas para as telas, e eu tô bastante empolgado porque é uma história que eu sou completamente apaixonado. Bom, então é isso. A ideia é todo domingo, agora no mês de setembro, eu trazer algum dos livros, né? Então o próximo vai ser o Messias de Duna, depois do 3º livro, para ir comentando aqui um pouco, até para ver se instiga as pessoas a entrarem nessa série maravilhosa que é Duna, que é publicada aqui no Brasil pela editora Aleph, e o livro custa ali em torno de 90, mas você acha ele por R$45 em promoções na Amazon. Tem umas 680 páginas, que nem eu falei, mas vale muito a pena, e você encontra promoção, o e-book sempre está em promoção também. Bom, é isso, não esquece de deixar nos comentários se você gostou, se você ficou instigado com esse vídeo, ficou gigantesco. E dá uma olhada nos outros vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.